Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a população asiática, tá bom? A Ásia é chamada de formigueiro humano, né? As maiores populações do mundo se encontram nesse continente. China, Índia, Japão, tá bom? Paquistão, são nações com populações enormes, a Rússia, tá? E essas populações se encontram nesse continente. Basicamente, a gente tem o seguinte: nós temos áreas com densidades demográficas muito elevadas, como o caso do Japão, Coreia do Sul, e nós temos áreas com populações enormes, como Índia e China. A densidade demográfica da China, por exemplo, não é tão grande quanto a do Japão por causa do tamanho territorial. A China tem um tamanho territorial maior. O Japão é formado por 4 ilhas, né? Então o território japonês é muito pequeno, né? O território japonês é parecido com o território do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Se a gente pensar no estado do Rio de Janeiro, comparando com o território japonês, e eles têm uma população de 140 milhões, mais ou menos, de habitantes. Só para você comparar, né? Em relação ao Rio de Janeiro, isso é quase 10 vezes mais do que a nossa população total aqui do Rio de Janeiro. Então isso acaba sendo muito intenso, você tem muita gente morando ali naquele espaço. Isso acaba influenciando também as atividades econômicas, né? É muito interessante a gente notar que o processo de verticalização no Japão é gigantesco. Por quê? Você não tem muito espaço horizontal, então a gente cresce nos prédios. Cresce para cima, né? Podemos dizer assim, né? Cresce para cima, lógico, né? Então o processo de verticalização ali é muito intenso. E até a agricultura, os processos de agricultura ali também são muito voltados para essa questão do pouco espaço. O Japão não é grande produtor de muitos itens agrícolas. Então eles praticam bastante a chamada agricultura de jardinagem. Isso acaba sendo favorável ao território deles, né? Porque eles têm pouco espaço. E muitas casas utilizam seus telhados para poder fazer esses processos. Então, a questão física, natural, acaba sendo limitante para o Japão. Na China, a gente tem questão também de ter deserto, então tudo isso acaba influenciando os processos de ocupação desses espaços na Ásia. A gente sempre tem que pensar que a desigualdade social na Ásia é muito grande. Mesmo a China, que é a principal economia mundial atualmente, né, em termos de crescimento econômico, ela tem uma questão muito complexa em relação à desigualdade social. Tá? Existe uma concentração de renda muito grande na mão de poucas pessoas. É um caso parecido com o do Brasil, tá? Sendo que a Índia tem um crescimento econômico absurdo atualmente. Então a gente sempre tem que pensar no seguinte, tá? Índia, grande população, pobreza, desigualdade social enormes. Japão, qualidade de vida muito menor do que das outras nações. Coreia do Sul, mesmo caso, tem uma qualidade de vida menor. Tá? Então nós temos dentro da Ásia situações muito ecléticas. Nós temos países com qualidade de vida muito boa, como o Japão, as pessoas vivem bastante, e nós temos qualidade de vida ruim, como a Índia, por exemplo, e muitas nações ali dos chamados Sudeste Asiático. São situações ali complexas. Em relação às religiões, né, que acabam existindo dentro desse continente, nós temos ali um destaque, podemos dizer assim, para a religião muçulmana, que fica lá do islamismo, né, a questão do islamismo, que fica lá naquele local do Oriente Médio, ali os países do Oriente Médio. Nós temos o judaísmo, né, que se concentra em Israel. Nós temos o chamado budismo, nós temos o hinduísmo, que aí já são religiões já que a gente chama de politeístas, né? Shintoísmo, né, que é predominante no Japão. Então são religiões que acabam tendo um processo diferente ali em relação à Ásia. A Ásia, né, é berço de 3 religiões monoteístas, né, das 3 maiores, né, cristianismo, judaísmo e o islamismo, mas também tem várias religiões ali dentro daquele território, como o hinduísmo, shintoísmo, budismo, tá bom? Então a gente sempre tem que estar pensando na Ásia nesses processos também. Um outro destaque também que é interessante a gente falar sobre a população da Ásia é a questão da política do filho único, né, que existiu durante muito tempo na China. Para fazer um controle de natalidade mais rígido, o governo chinês implementou essa política do filho único. Os casais podiam ter somente um filho, tá? Essa política já nem existe mais, mas essa política ajudou a diminuir as taxas de crescimento da população da China, tá bom? Então por isso que existe uma tendência que a população da Índia ultrapasse a população da China, mesmo sendo populações assim, a população da Índia é bem abaixo em relação à população da China, mas em termos de perspectivas para o futuro, a tendência é que a Índia cresça, porque a desigualdade social não diminuiu, né? Então a tendência é que as pessoas acabem tendo muitos filhos ali naquele processo do controle de natalidade que não existe dentro do território indiano, tá bom? Espero que vocês tenham relembrado alguns conteúdos aí sobre população asiática, tá bom? Fique com Deus e estamos juntos. Até a próxima.